Despertar espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Você já teve o seu despertar espiritual? Está tendo? Ele acontece em fases? Parece que umas horas está mais, outras está menos. Espiritualidade é um tema assim que está, entre aspas, em alta, transição planetária, muitas pessoas buscando sobre espiritualidade, meditação, yoga, tarô, astrologia. Houve assim aquilo que era chamado, né, há anos atrás, algumas décadas, de conhecimento oculto, de conhecimento místico. Hoje em dia já está muito mais do que místico, comprovado cientificamente. Então, hoje vamos abordar um pouquinho sobre esse tema que é a espiritualidade. E primeira coisa, o que é espiritualidade? Lembrando que sempre o que eu trago aqui são as minhas percepções e experiências, e aquilo que eu não tenho certeza, eu não afirmo. E ainda assim, a certeza ela é uma grande incerteza, porque o que é certo e o que é errado, né, dentro desta realidade. Então, o que é espiritualidade? Espiritualidade eu percebo como algo que nos conecta ao espírito, à fonte criadora, a Deus. E quando nós encarnamos neste planeta, nós estamos vindo de algum lugar com algumas informações de bagagem já, mas segundo, né, inclusive estudos, essa bagagem ela é em grande parte, se não total, apagada para que a gente venha para esta terra, né, para este corpo, como ser que cada um é. E aí, quando você chega aqui, de repente você vem com a tua essência mais purificada, mais iluminada, como uma criança inocente. E aí, você vai passando por situações que vão minando essa luz que você traz. Às vezes você passa por uma situação na escola, na sua primeira infância, às vezes na sua adolescência, e você vai passando por situações que de repente você nem medo você tinha, mas você começou a criar medos, começou a criar desconfianças, começou a criar rigidez, e vai criando assim várias coisas. E à medida que você vai criando essas coisas, você vai se distanciando dessa luz. É como se a sua luz ela fosse se apagando conforme você vai vibrando em certas frequências mais densas. E aí o que a espiritualidade faz? Ela faz a gente começar a limpar essas partes que estão mais obscuras no nosso ser e que estão encobrindo a nossa luz. Então, de uma forma bem simples, a espiritualidade é a gente tirar tudo que não é para que reste o que é. E o que é a fonte divina, a essência de todo ser, que é amor, que é luz, que é paz. Como que esse despertar espiritual ele pode acontecer? Ele pode acontecer de diversas formas. Geralmente, o que eu tenho observado em amigos conhecidos, em pessoas, né, do meu círculo e também em clientes que chegam até mim, que estão passando por esse despertar, eu percebo que tem uma relação muito profunda com alguma travessia desafiadora que a pessoa passa. Pode ser um momento de dor, um momento de luto, um momento de separação, de algo assim que a pessoa está num nível de sofrimento. Às vezes pode ser uma depressão sem nenhum motivo aparente, pode ser uma crise existencial, pode ser a noite escura da alma, uma crise de ansiedade, né? Que a gente tem visto, assim, nossa, na época que a gente teve aí, né, algumas coisas aí, alguns anos atrás, que todo mundo sabe que passamos, né, na Terra, no coletivo, muitas pessoas tiveram crises, assim, bem fortes de ansiedade, e aí isso leva elas de um caminho para o outro, porque a pessoa, às vezes, ela tá num buraco, assim, num fim de túnel, assim, tão escuro, que ela precisa encontrar alguma luz. E aí é nesse momento que ela começa a buscar por algo maior, porque ela começa a perceber que as coisas assim da matéria, elas não se sustentam. E a matéria, eu não digo só de matéria sólida em si, uma casa, um carro, e não negando isso, porque é super importante a gente viver com conforto, ter o que comer, ter uma cama boa para dormir, um calor quentinho, né? Mas chega um momento em que as pessoas podem ter todas as riquezas, pode ter o casamento ideal, os filhos, tem saúde, mas algo assim é como se abrisse um buraco
E aí a pessoa se sente assim, às vezes, perdida, sem orientação. Às vezes, quando a pessoa está passando no retorno de Saturno, principalmente no primeiro, que acontece entre 28 e 29 anos, e depois no segundo, né, lá pelos 55, 56, lembrando que isso começa bem antes. Então, se o seu retorno de Saturno é aos 28, você vai começar a sentir manifestações e mudanças com 24. Se é no 56, você vai começar a sentir lá pelos 52, assim, muitas mudanças. E aí são momentos, assim, onde a gente tem uma grande oportunidade de conectar, assim, mais com o nosso propósito. Qual que é o teu propósito aqui? Você sabe qual que é o teu propósito aqui? E às vezes isso pode acontecer também em outras idades. Eu estou trazendo aqui pontos marcantes dentro da astrologia que isso pode acontecer. Inclusive, se você quiser fazer um mapa astral, eu faço leituras de mapas terapêuticas para auxiliar a perceber esses pontos marcantes que se desenham na nossa vida. Mas pode acontecer em qualquer momento, em qualquer idade. E aí, voltando para um tema assim de que será que isso acontece porque nós estamos criando essa realidade ou porque ela já estava escrita nas estrelas para que acontecesse? É um tema bem interessante porque às vezes eu me questiono, será que somos co-criadores e temos livre arbítrio ou será que não? Será que isso é uma falsa ilusão? É um tema assim que eu abordo assim com bastante dúvida, onde ainda não tive assim uma certeza sobre isso. Às vezes parece que é muito assim um caminho de, nossa, eu tenho livre-arbítrio e eu cocrio a minha realidade. E às vezes parece que eu passo por umas situações que eu falo, nossa, eu não tive escolha, sabe? Mas precisa fazer uma investigação muito profunda, porque tem muitas escolhas que nós estamos escolhendo inconscientemente. E a parte do nosso inconsciente é a parte maior. Dizem que 90% da nossa mente é o inconsciente e 10% é o consciente. E dentro desses 10%, a gente usa, tipo, muito pouco, assim, do que é consciente em nós. Então, todo o trabalho da espiritualidade também, eu penso que é desenvolver mais o nosso lado que é consciente. Porque se a espiritualidade tem essa relação, então, com esse despertar, opa, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Quais são as minhas ações no mundo? Como eu posso me tornar uma pessoa melhor? E, em última instância, essa conexão profunda com a divindade que está dentro de nós, que às vezes a gente representa com formas externas, mas ela está dentro de nós. E num aspecto mais amplo, ela está em todas as partes, em todos os seres, em todo lugar. É uma inteligência amorosa, universal, que abarca este todo. Então, a espiritualidade nada mais é do que você se conectar com algo muito supremo e poderoso que está dentro de si. E que nesse lugar, quando você se conecta e você se relembra, existe um tempo de pausa, de silêncio, de paz. Talvez seja tudo isso que todos os seres estejam buscando em última instância. E a partir do momento que você se conecta com essa configuração suprema, o que você vai expressar e fazer para o mundo tem relação com essa energia da expressão da verdade, da expressão do amor, da expressão de Deus mesmo na matéria. E não importa o que você esteja fazendo. Então, dentro do que eu percebo do despertar espiritual, ele vai trazendo, torcendo as nossas vísceras, colocando a gente de frente com as nossas sombras também, mas também com a nossa luz, para que a gente possa despertar as nossas maiores e melhores virtudes. Eu sinto que antes do despertar eu vivia meio que como um zumbi, assim. Só que quando eu tava como um zumbi, eu não percebia que eu era um zumbi, porque para mim tava tudo normal. Aí depois que eu tive o despertar, eu falei, então é bem diferente, né? É bem diferente. E às vezes eu me vejo assim, caindo assim um pouco a frequência, virando um pouco zumbi, aí depois eu volto, opa, não, calma, vamos lá. E aí, para manter nesse estado vibracional, existem muitas ferramentas também para a gente conseguir se manter nesse estado vibracional. Posso gravar um vídeo falando sobre isso, sobre as ferramentas, apesar de que já tem alguns vídeos assim que eu estou assim meio que por enquanto eu sinto que eu estou transitando e falando sobre os mesmos temas,
Pelo menos se você vê, assim, esses que estão sendo postados na mesma época, eu tô transitando um pouco, assim, falando as mesmas coisas, porque também é o que eu estou sentindo e vivendo neste momento, né? Então, é, é isso. Se você está passando por algum momento de desafio, de dor profunda, é Deus assim te chamando. Pode-se dizer Deus, pode ser o seu eu superior, a fonte criadora, te chamando, te convidando para você estar mais conectado com essa fonte suprema de todo ser. Sair dessa vida, às vezes assim, de zumbi e começar a perceber que existe algo transcendente, algo maior. E esse algo maior, conforme a gente vai ampliando a nossa percepção da consciência, a gente vai começando a perceber esse algo maior em todas as coisas mesmo. Esse é o sentido, por exemplo, do yoga, que remete à palavra unidade. Quando nós estamos em unidade com todas as coisas, nós conseguimos reconhecer isso. Só que quando a gente está na versão zumbi, a gente muito fica preso nos padrões de separatividade, é só eu, o outro, é meu, é seu. Quando vê um cristal, aquilo é só uma pedra, quando vê um pássaro, sabe, é um animal, é sujo, tal, às vezes, né? Se é uma pomba, tadinha da pombinha. Não que ela não tenha as questões, às vezes, de transmissão de doença, mas entende, assim, o que eu quero dizer, assim, com essa frequência? Então, eu acredito que é isso sobre o despertar espiritual. Se você já teve o despertar, se você está passando pelo despertar, comenta aqui como que foi, compartilha a sua história. E quando eu digo é isso por esse vídeo, né? Pode ser que amanhã tenha novos insights, pode ser que eu desligue aqui a câmera e tenha novos insights, né? A gente nunca sabe quais são os desdobramentos. Lembrando que eu estou fazendo os vídeos aqui assim numa conversa como se eu estivesse falando com um amigo e você é meu amigo, minha amiga, estamos aqui trocando, estamos aqui numa relação e então estou fazendo aqui de uma forma muito aberta e natural. Então, se você sente de compartilhar sua história, se você quiser, curte esse vídeo, isso vai me ajudar, pelo menos é o que eu ouço dizer, né? Que ajuda a disseminar mais o conteúdo, a plataforma entender que esse conteúdo faz sentido e que também pode ajudar outras pessoas. Então, se você puder, curte. Se você está até aqui, comenta algo para também auxiliar isso na plataforma. Compartilhe esse vídeo com alguém que está passando pelo despertar espiritual ou que já passou e que pode se nutrir dessas informações. E seguimos aí nessa rede de unidade planetária. Gratidão pela sua escuta.